No capítulo 4 do livro do profeta Daniel há um relato de um sonho. Nabucodonosor é quem recebe essas visões e relata o sonho que teve. E é claro, um sonho da parte de Deus. Nesse sonho ele vê uma grande árvore que está plantada no meio da terra. De acordo com os versículos 11 e 12, a descrição é de uma árvore grande, forte, robusta, abundante, frutífera. Aparentemente tudo sob controle, trazendo um ambiente de estabilidade, até que no versículo 14 aparece um anjo, e esse anjo traz uma ordem do Altíssimo. O anjo clamava com as seguintes palavras: derribai a árvore, cortai os ramos e sacudi as suas folhas e espalhai o seu fruto. Afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. Posteriormente, nós vamos descobrir que a árvore da qual Nabucodonosor teve o sonho e todo esse enredo dizia respeito à sua própria história de vida. Diante da sua soberba, da sua arrogância, da sua prepotência diante de Deus, Deus já havia determinado o juízo contra Nabucodonosor, porque se existe um pecado que Deus abomina, é o pecado da prepotência, da soberba. Nabucodonosor chegou num nível tão deplorável que Deus lhe mostrou o seu próprio juízo. Deus, quando entra em justiça, sai da frente. Quando ele entra em juízo, ele não brinca de ser Deus. Agora, apesar de termos essa imagem de um Deus que é considerado fogo consumidor, não podemos nos esquecer que Deus ele é misericordioso, compassivo, riquíssimo em benignidade. E ele é um Deus que se arrepende do mal. Deus liberou uma palavra de juízo contra Nabucodonosor. Porém, no versículo 15, a ordem era deixar o tronco e as raízes. A árvore seria cortada, grande seria a queda. Porém, o Senhor diz: deixa o tronco e deixa as raízes. Ou seja, o juízo não trará destruição plena. O juízo não irá destruir Nabucodonosor por completo, porque ainda tem algo na vida de Nabucodonosor. Deixa o tronco e deixa as raízes. Jó afirma no capítulo 14 do seu livro, a partir do versículo 7, que há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão seus renovos, se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas, brotará e dará ramos. Era sobre isso que Deus estava falando sobre Nabucodonosor. Haveria um juízo, a árvore seria cortada, mas deixa o tronco e deixa as raízes, porque vou mudar o coração de Nabucodonosor ao cheiro do orvalho do céu. Está lá no capítulo 4, versículo 16 de Daniel. O orvalho do céu traria renovo sobre a vida de Nabucodonosor. Às vezes é necessário Deus ser enérgico, bater em frente, entrar em juízo, mas é um juízo numa conotação de castigo, para que o filho rebelde volte à presença de Deus. É bem verdade que Nabucodonosor já estava distante do Senhor, até por ser um imperador, um rei totalmente ímpio. Porém, Deus tinha algo na vida dele, e era dessa forma que Deus iria tratar com Nabucodonosor. Corta a árvore, mas deixa o tronco e deixa as raízes, porque ainda vai voltar a dar frutos, voltará a crescer e ser uma árvore grande. Ei, talvez você esteja orando por alguém, clamando por alguém da sua família, por um amigo que está afastado da presença de Deus. Pode ter certeza
Deus pode mandar cortar a árvore, mas Ele deixa o tronco e deixa as raízes, porque ainda tem projeto na vida dele. Às vezes nem sabemos por que tantos livramentos, porque tantas coisas acontecem na vida dessas pessoas, e essas pessoas, mesmo distantes de Deus, elas estão ali de pé, estão ali ainda respirando, estão ali ainda de alguma forma. Sabe por quê? Porque Deus tem projeto, porque Deus ainda tem plano. A árvore foi cortada, mas ao cheiro das águas voltará a dar frutos, vai voltar a ter ramos, vai voltar a ter galhos, vai voltar a ter folhagem, vai voltar a produzir frutos para o reino de Deus. Meu irmão, eu lhe digo mais: cuidado com as falsas estabilidades. Nabucodonosor vivia em uma conduta de vida pautada em uma falsa estabilidade, pensando que tinha muito poder, muito dinheiro, a árvore estava grande e que não precisava mais de nada. Só bastou uma ordem divina. Só bastou Deus dar a ordem e o juízo foi determinado contra a vida de Nabucodonosor, e sua vida nunca mais foi a mesma, porque estava vivendo em uma falsa estabilidade. Lembro-me do que o Senhor Jesus falou, e eu estou com o texto aqui, Lucas 12, no versículo de número 16, está escrito: e propôs-lhes uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os seus frutos. Versículo 18, e disse: farei isto, derribarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens, e direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Meu irmão, quantas pessoas não estão vivendo em uma falsa estabilidade, acreditando que a sua vida é suficiente somente por causa dos seus bens materiais, por causa de conquistas acadêmicas, profissionais, emocionais, apenas por conquistas de coisas desta vida, de tesouros corruptíveis, de coisas que vão se deteriorar, e se esquecem de preparar sua alma para se encontrar com o Senhor e viver uma vida de humildade diante do Senhor. Cuidado com as falsas estabilidades. Eu encerro dizendo que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós devemos fazer menção do nome do Senhor e confiar plenamente em Deus, que não decepciona e que não frustra. É por isso que lá no Salmo 37, versículo 5, está escrito: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e é ele quem tudo vai fazer por você. Cuidado com as falsas estabilidades. Cuidado com o perigo da arrogância e da prepotência, porque árvore grande pode ser cortada. Quem está em cima pode estar embaixo, mas também quem está embaixo pode estar em cima. E Deus é o Deus que muda as estações, que muda os reinos. Deus é o Deus que muda corações. E, meu querido irmão, esta era a mensagem que eu tinha de Deus para a sua vida. Se você ficou comigo até o final desta mensagem, tenho certeza, porque essa mensagem serviu de bênção para a sua vida. Se ela serviu de bênção, vamos fazer o seguinte: deixa aí o teu like, já aproveita e compartilha essa mensagem aí em grupo de WhatsApp, para essa pessoa que o Espírito Santo vai te direcionar nesse momento. Eu também quero te pedir, se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva aqui, porque constantemente, com muita frequência, estamos ministrando palavra de Deus, orando por sua vida. Deixe os seus pedidos aí de orações também em nosso comentário, nós vamos considerá-los e irei orar por sua vida em nome de Jesus.